Bom, pessoal, estamos dando início a mais uma caminhada noturna virtual. E vamos desde já agradecendo a presença de vocês, os nossos novos amigos, aqueles que surgiram com a caminhada virtual, e os amigos de sempre da caminhada física. Então, a todos vocês, o nosso obrigado pela presença e vamos dar início com o nosso boa noite! Boa noite! Boa Boa noite, noite! gente. Boa noite. Agora a gente pode, já desde setembro, a gente pode almoçar no restaurante vegetariano Apfel, né? E estarmos nutridos. E não basta comer, você comer, enganar o estômago. Mais do que nunca a gente está nutrido. E para a gente estar nutrido, a gente tem que ter uma alimentação saudável, com uma variedade de alimentos. E isso a gente encontra no restaurante vegetariano Apfel. Ele continua com aquela mesma proposta de comida saudável, ou teve que mudar apenas a questão do buffet. Mas a gente tem 3 opções de pratos quentes que você pode, inclusive, intercambiar. Eu gosto desse alimento, mas não gosto do outro. Gosto do alimento, não gosto desse alimento do prato 1 e gosto daquele que está no 2, mas eu queria o 1. Então, troca, não tem problema. Continua com a sopa, saladas, sobremesa, frutas, doce, sucos. Você pode repetir. O que mudou foi o sistema de servir, né? Que tem a comida vai como se fosse à la carte, vai no prato, os talheres vão dentro de uma embalagem plástica, não tem a toalha de pano. E vocês, quem conhece o restaurante vegetariano, sabe que é fácil de estar dentro dos protocolos. É um espaço bastante amplo, pé direito bastante grande, né? Não precisa de ar-condicionado, bem ventilado, tem espaço, dá para fazer o distanciamento social, né? E você também está longe da rua, que você está no primeiro andar ali. Então, se você precisar ir ao centro, a passeio, ou sabe de alguém que vai, então, por favor, indique o restaurante vegetariano Apfel. Está funcionando de segunda a sábado, das 11h30 às 15h30. Tá? Para quem não sabe, o endereço é Rua Dom José de Barros, 99, esquina com Barão de Itapetininga. E prepare aí, o restaurante vegetariano Apfel está chegando o mês de dezembro, é o mês dos presentes. Então, temos um presente para vocês no mês de dezembro. Aos sábados, você pode almoçar, o preço normal, R$ 34,00, tudo isso que nós falamos, e os 12 primeiras pessoas que se inscreverem, que almoçarem e derem um nome, que ganharão um tour pelo centro novo da cidade, sem pagar nada pelo tour. Então, o almoço às 12h30 e os tours de 2 horas a partir das 14 horas. Por que nós estamos pondo 12 pessoas e não todo mundo, como era antes? Porque não é o restaurante que está fazendo isso, que está fazendo essa exigência. São as normas aí do protocolo para funcionários. Vai ser o ar livre, com distanciamento, usando máscara, e 12 pessoas. Então, os 12 primeiros vão mandar um e-mail que a gente vai divulgar depois para onde vai ser, o Zap, e aí então vai dizer, eu vou almoçar e quero participar do passeio. Deu 12 pessoas, vão falar, você pode almoçar, mas infelizmente o passeio já lotou, tá bom? O passeio não vai custar nada, você almoça e ganha o passeio mês de dezembro, nos 3 primeiros sábados de dezembro, ok? Já vão se preparando, hein? Aí já aproveita para fazer uma comprinha, se prepare e aguarde mais novidades. Agora passo a palavra para o Carlos, antes da gente começar, então, a nossa caminhada virtual, hoje falando de Luiz Gama. Bem, boa noite. Hoje é uma noite fraterna, porque nós vamos falar de um personagem que eu gostaria de ter sido amigo dele. É uma pessoa incrível, uma personalidade ímpar. E, por incrível que pareça, o caráter dele foi forjado nas dificuldades. O Laércio vai falar sobre isso. Eu diria que é um homem que o nome dele deveria estar na Avenida 23 de Maio, ou deveria estar no Vale do Anhangabaú. Ele tem uma estátua no Largo do Aroche, mas eu já sonhei em fazer uma estátua na Avenida Ipiranga, esquina com a Avenida São Luís, que lá tem um espaço para fazer uma estátua. E é um homem cativante
E eu acho que quando acabar a caminhada de hoje, com essa fala magnífica que sempre o Laércio consegue transmitir com uma qualidade ímpar, nós certamente iremos dormir com a alma mais elevada. Então, querido Laércio, obrigado pela sua colaboração nessa caminhada noturna ao longo de quase 15 anos, e a palavra é toda sua pelos próximos 30 ou 40 minutos. E muito importante, nós vamos sair hoje da caminhada mais inspirados e mais amorosos, porque o trabalho desse homem que nós vamos falar hoje foi simplesmente estupendo. Aliás, o Laércio vai falar, ele foi nomeado advogado o ano passado, ou retrasado, ele recebeu o título de advogado, né? Post-mortem, mas é um homem que merecia, eu diria, um prêmio Nobel da Paz. E nós vamos ver isso através da fala do Laércio. Obrigado, Cecília, por estar gravando e cuidando dos botões desse Zoom. Muito obrigado. E um abraço, Laércio. Boa caminhada. Obrigado. Gente, uma explicaçãozinha antes da gente começar, já começando, né? Já ficou uma tradição comemorar o Dia da Consciência Negra com a caminhada até o busto do Luiz Gama, né? E, normalmente, de uns tempos para cá, a gente chamava o Abílio, que é negro, para fazer a caminhada sobre um negro. Então, muita gente vai dizer, mas essa caminhada deveria ser feita por um negro. Nós convidamos o Abílio, mas ele está ocupado com a Semana da Consciência Negra, então vai ser um branco que vai falar sobre o negro. Mas aqui eu vou também iniciar com uma fala de um branco. Eu vou chamar um branco aqui que vai falar conosco. Esse branco já morreu faz um tempinho. Aliás, ele se matou, infelizmente. É o Raul Pompeia. Então, o Raul Pompeia era um branco, uma família boa, né, de certa posse. Nasceu em Angra dos Reis, estudou no Rio de Janeiro e veio cursar Direito no Largo São Francisco. Com 19, ele era abolicionista, era republicano, e ele vai conhecer o Luiz Gama, abolicionista, republicano, e vai ser um grande amigo, mais que um amigo. Para ele vai ser um herói, né? E ele, então, escreveu com o coração o texto que eu vou ler para vocês. Normalmente eu me emociono mesmo, né? Pode ter certeza. Bom, então agora quem vai falar com vocês é um branco e depois a gente vai explicando. É o Raul Pompeia que vai falar com vocês. Por volta das 3h30 do dia 24 de agosto de 1882, entrou pela casa um amigo. Sabes, disse bruscamente, o Luiz Gama morreu. O que está dizendo? Morreu. Luiz Gama? Sério. Tristemente sério, afirmou meu amigo. Era sério, era verdade. Aquele grande benfeitor da humanidade não existia mais. Aquele enorme coração que só batia pelos outros, cessara de palpitar. Aquela grande alma, feita de todas as nobrezas do caráter, dissolvera-se pelo desconhecido da morte. Eu amava-o. Voltava-lhe a adoração humana que inspirara meus largos espíritos cândidos de desinteresse. O seu passado lendário impunha um respeito amoroso que eu tributava-lhe como velhas coisas sagradas que lembram-nos uma tradição de sacrifício. Tarde tive a grande felicidade de conhecer Luiz Gama. A primeira vez que viu-me, mandou-me sentar a uma pequena mesa do seu escritório e ditou-me uma carta. Achei esplêndida aquela familiaridade repentina. A história de Luiz Gama, tão minha conhecida, veio-me à mente como um raio e combinou-me admiravelmente com aquele rasgo de intimidade. Ao fim da primeira palestra, já o homem chamava-me de você. Era adorável. Eu senti uma ternura por aquele modo franco e descuidado, com pretensões à brutalidade e desmaiando em doçura insinuante, paternal. Gostava daquela rigidez granítica, recortada em aresta selvagem, porque sentia cachoeira pelas pedras, uma cascatinha vítrea e sonorosa. O conjunto cativava-me.
Depois, não sei que grandeza admirava naquele advogado, a receber constantemente em casa um mundo de gente faminta de liberdade. Uns escravos humildes, esfarrapados, implorando libertação, como quem pede esmola. Outros, mostrando as mãos inflamadas, sangrentas de pancadas que lhe deram um bárbaro senhor. Outros, inúmeros. E Luiz Gama os recebia todos com a sua aspereza afável e atraente, e a todos satisfazia, praticando essas angélicas ações por entre uma saivada de grossas pilheiras de velhos sargentos. Toda essa clientela miserável saía satisfeita, levando este uma consolação, aquele uma promessa, um outro a liberdade, alguns dinheiro, alguns um conselho fortificante. E Luiz Gama fazia tudo com tudo. Libertava, consolava, dava conselhos, desmandava, sacrificava-se, lutava e exauria-se em próprio ardor, como uma candeia iluminando a custa da própria vida as trevas do desespero daquele povo de infelizes, sem oferir uma sombra de lucros, entendendo que advogado não significa o indivíduo que vive de jantares que lhe paga Temis, que é a deusa da justiça, né? Entendendo que deve-se fazer um pouco de justiça grátis. E com essa filosofia, empenhava-se de corpo e alma, fazia-se matar pelo bem. O herói. Pobre, muito pobre, deixava para os outros tudo que lhe vinha das mãos de algum cliente mais abastado. Doente, moribundo, encontrava no âmago de sua natureza uma reserva instintiva de energia e ia gastá-la em proveito da justiça e da beneficência oculta, avessa a fanfarra das rodames sublime. Tudo isso congloava-me no espírito, como uma grande esfera de luz sobre a qual levantava-se a figura nobre, irresistível do bom Luiz Gama. Havia para ele como que um trono em minha alma. Eu voltava-lhe o grande culto das lendas heróicas. Entra-me de súbito dizendo, morreu Luiz Gama. Gente, o Raul Pompeia, ele diz aqui que o Luiz Gama, para ele, era um herói, né? E, na verdade, pela lei, e a gente vai ter aqui algumas, o que serve também como uma, que nós vamos falar, assim, como como foram umas vitórias, como superações, como o Carlos falou, fez de exemplo para a gente. Aqui o Raul Pompeia falou que ele era um herói. E pela lei federal número 13.628, do dia 17 de janeiro de 2018, na presidência de Michel Temer, foi inserido o nome de Luiz Gama no livro dos heróis da pátria. Então, ele é um herói nacional, gente. O que o Raul Pompeia escreveu aqui, porque para ele era um herói, para nós brasileiros, ele é um herói segundo essa lei 13.628. E nesse mesmo dia, 17 de janeiro, a lei 13.629 declarou Luiz Gama como patrono da abolição no Brasil. Então, gente, olha que superação, né? Ele então, mas temos mais outras superações aí. Então, o que o Raul Pompeia falou, que ele era um herói, desde 2018, ele é um herói nacional. Está escrito no livro dos heróis. Ele não viu a abolição. Ele morreu 6 anos antes, né? Mas ele é o patrono da abolição. Esse homem, gente, ele não pôde... Olha que coisa interessante. Ele não pôde estudar porque ele era negro. Ele não podia estudar. Ele vai ser alfabetizado, e depois a gente conta com mais detalhes da história, ele vai ser alfabetizado com 17 anos. Mas 2 anos seguintes, ele já estava escrevendo um livro. Ele foi jornalista, foi escritor, foi o primeiro jornalista negro no Brasil, foi escritor, né? Foi um grande orador, foi professor também, a gente vai contar isso daí. E ele, então, o homem que aprendeu a ler, que não podia aprender a ler, ele é patrono da cadeira número 15 da Academia Paulista de Letras. Interessante também, era uma transgressão, era um crime ensinar um escravo a ler. Mas ele teve um rapaz que transgrediu a lei e ensinou
lá em Lorena, ele ia ler. Né? E aí, então, ele sabia ler, mas não podia estudar na faculdade. Né? Ele podia estudar, mas não podia ser diplomado. Ele era um aluno ouvinte. E ele consegue ser um advogado provisionado. É um nome popular, um rábula, né? Ele podia, na primeira instância, defender as pessoas. Mas ele, como o Carlos falou, em 2015, ele o tataraneto dele recebeu o diploma de advogado, né, lá no auditório Rui Barbosa, e ele foi colega do Rui Barbosa. Eles tiveram, inclusive, um jornal em conjunto. Então, no auditório Rui Barbosa, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele foi diplomado como advogado. Por isso, nós colocamos o advogado Luiz Gama. Ele é um advogado. E o mais interessante ainda, gente, é que porque ele começou como rábula em 1869, né? E depois ele praticamente, boa parte da vida, ele acabou como advogado, e a gente vai contar os feitos dele, né, como advogado. Mas olha só que outra superação magnífica, gente. Ele, em 1º de dezembro de 2017, aquele negro que não podia estudar, porque era negro, simplesmente porque era negro, ele não podia estudar na Faculdade de Direito, podia ser um aluno regular. Em 1º de dezembro de 2017, uma sala da Faculdade de Direito passou a ter o nome do Luiz Gama. Isso foi uma grande vitória. Primeiro, ele não foi advogado na época, ele não foi professor. E essa homenagem de ter uma sala com o nome de um professor, aliás, como ter um nome só para professor. E ele nunca foi professor lá. Nós vamos ver que ele já foi professor, mas depois nós vamos contar daqui a pouquinho onde ele foi ser professor. Né? Então, olha que superações. Foi aprender a ler com 17 anos, 19 anos. Um ano depois já estava escrevendo, foi jornalista, foi poeta, cria o primeiro jornal satírico, que é o Cambrião, né? Um jornal satírico, e ele, então, vai ter um nome numa sala, não pode ser aluno, mas ter um nome numa sala, como junto com os nomes, seguindo o nome de professores também, patrono número 15 da Academia Paulista de Letras. Veja, assim, quantas superações, né? Então, o que aconteceu? Por que aconteceu tudo isso na vida dele? Então, o Luiz Gama nasceu livre, nasceu no dia 21 de junho de 1830, às 7 horas da manhã, em Salvador. A mãe, Ana Maim, né? Era uma negra malé, né? Então ela era muçulmana, não era batizada, não era cristã, e era uma pessoa que sabia os seus direitos, era uma pessoa batalhadora, uma pessoa revolucionária, estava envolvida com a revolta dos malés, estava envolvida com a Sabinada. E ela, então, acabou desaparecendo. Né? Ou ela foi exilada, ou ela sumiu. Ele, várias vezes depois, tenta achar a mãe, mas não encontra. O pai, um fidalgo português, um homem de posse. Quem? Ele nunca revelou. Nunca revelou quem foi o pai dele. Porque muita gente teria muito ódio, muita raiva desse homem. Porque o que ele fez? Era um homem de posses. Mas ele jogava, perdeu muito dinheiro. E quando a mulher sumiu, ele, precisando de dinheiro, o que ele faz? Ele vende o filho, que era livre. Ele era livre, ele nasceu de uma mulher livre. A mãe dele já tinha sido liberta. E o pai vendeu. Ele foi posto no navio, e esse navio, Rio, Santos, e aí foi tentar vender como escravo. Mas, naquela época, os escravos baianos não eram... Ninguém queria um escravo baiano. Como a gente sempre fala na caminhada, que não dá para a gente ver a questão de vocês, muita gente ninguém quer o escravo baiano porque ele é o folgado. Não, é o contrário, ninguém queria escravo baiano porque era revoltoso. A revolta dos malés foi uma coisa terrível, né? Muito bem organizada. Né? Então, todo mundo temia o escravo baiano. E o que aconteceu? O sujeito que estava vendendo os escravos acabou levando para a fazenda, lá na cidade de Lorena. Foi lá que apareceu um rapaz chamado Antônio Rodrigues do Prado Júnior,
que vai transgredir e vai ensinar esse moço a ler. Olha só, gente, às vezes uma pequena ação, o que ela desencadeia. Esse moço ensinou o Luiz Gama a ler. E o que aconteceu? Ele descobriu que ele era livre. Ele vai ser um literato. E ele vai também depois conseguir libertar outros escravos. Olha essa ação. Mas que não, vou ensinar o outro a ler. Olha que ação. E o Luiz Gama vai repetir essa ação que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, aí, ele vai sentar, sai dessa fazenda, lógico, foge, vai ser da polícia, vai ser daqui, vai ser dali, porque ele sabia os seus direitos. Tal. E aí ele vai cuidar desses direitos, entra na faculdade, não iria ser diplomado, não era considerado um aluno regular, porque era negro, e era uma transgressão ensinar a ler. Imagina ensinar a ser advogado, né? Não poderia. E aí, então, ele vai começar a ter esse trabalho como advogado. E aí, gente, olha o que é inteligência. Ele, com a inteligência, ele conseguiu libertar mais de 500 escravos. É o que o Raul Pompeia falou. Como assim? Bom, tem que lembrar o seguinte, desde a proclamação da independência, havia uma forte pressão da Inglaterra para que se acabasse por humanidade. Eles tinham interesse em vender os produtos deles, queriam que fizesse pessoas com dinheiro, assalariadas, né? E não como escravizados. Então, o que eles começam a pressionar, e já pressionam, então, quando no reconhecimento da independência do Brasil, que o Dom Pedro I assinasse um decreto, né, proibindo o tráfico internacional de escravos. Algumas daquelas elites fazendeiros queriam, inclusive, que nesse acerto com o Brasil e Portugal, uma parte da África portuguesa ficasse pertencendo ao Brasil, tipo Angola. Quer dizer, aí o Brasil teria essa parte aqui, na América do Sul, e uma parte na África. Logo, não seria um tráfico internacional. Dom Pedro I era contra a escravidão, assim como José Bonifácio. Eles eram contra a escravidão, mas não conseguiram vencer todo aquele sistema, vamos dizer assim, né? Aquela elite toda, todo aquele poder econômico. Mas ele assinou essa lei, que daí veio a expressão para inglês ver. Vamos fazer isso. Isso é só para inglês ver, não é para funcionar. E foi um tempo assim. Só que depois a Inglaterra começou a pressionar cada vez mais, tinha muito interesse, e até que eles resolvem patrulhar as costas brasileiras, prender os navios que estavam com tráfico de negreiro e condenar as pessoas lá no tribunal marítimo da Inglaterra e tudo mais. E aí começa o contrabando, né, de escravos. Bom, mas uma cláusula na lei dizia assim, que todo escravo que entrasse dessa forma, depois dessa lei, era uma forma ilegal. Então, ele não podia ficar aqui. Era como se você, mal comparando, você comprar uma coisa roubada. Ela não é sua. Você comprou algo que não poderia comprar. Então, esse escravo não poderia ficar aqui, e, além do mais, dizer que ele tinha que ser repatriado, ele tinha que ser mandado de volta para onde ele veio. Mas ninguém deu muita bola para isso. E a lei estava lá. A lei não tinha sido revogada. E aí, então, é baseado nessa lei que o Luiz Gama consegue libertar mais de 500 escravos com essa lei. Então, olha que inteligência e olha só a capacidade dele. Mas não foi só isso também. Como advogado, você vê que o Raul Pompeia fala aqui das pessoas que iam lá, tinham apanhado, tudo mais. Ele também defendeu muita gente que ia ser condenada à morte, porque nós temos a pena de morte. A gente sabe que ali no Largo, na Praça da Liberdade, era o Morro da Forca. Sabe que ali no beco da Rua dos Estudantes era um cemitério onde enterravam os enforcados, né? Então, havia pena de morte. E havia, inclusive, aquilo como aconteceu com o Tiradentes, havia, inclusive, esquartejamento. Alguns escravizados, se eles eram pessoas, tipo, um revolucionário, mataram, por exemplo, um feitor ou um senhor, então, além deles serem enforcados, eles não entregavam o corpo para ser sepultado. Ele era esquartejado. Já tinham os caras ali, esquartejadores, esquartejavam, colocavam umas caçambas, vamos dizer,
com portas de couro, salgado, e colocava a mão num lugar, a cabeça no outro lugar das fazendas, para mostrar o que acontecia com quem se revoltasse. Então, ele conseguiu abolir não, mas ele conseguiu libertar vários escravos que iriam ser enforcados. Ele dizia que era uma legítima defesa. O fato de ele ser um escravizado já dava o direito a ele de tipo uma legítima defesa do que estava acontecendo. Então, ele conseguiu libertar vários cativos e conseguiu também com que vários condenados à morte não fossem executados, fossem absolvidos. E ele era um gigante no tribunal, quando ele discursava, né? Quando ele tinha uma oratória, ele tinha um conhecimento, ele era muito inteligente, e ele conseguiu, então, fazer tudo isso daí. Não é à toa que nesse funeral aí, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mais um pouco, vamos chamar o Raul Pompeu de novo, daqui a pouquinho, que ele vai contar desse funeral, e a gente vai ver por que tinha tanta gente de tantos níveis diferentes. Como eu falei para vocês, ele aprendeu a ler em 1847. Em 1859, ou seja, 12 anos depois de aprender a ler, ele já publicou uma coletânea de versos satíricos. Primeiro, as trovas burlescas de Getulino. Ele usou vários pseudônimos, Getulino, Afro e tal. E ele, nesses versos, ele satirizava a burguesia, né? Então, ele também tinha um outro pseudônimo, que era o Barrabás. E aí, então, ele também foi o primeiro escritor negro. Ele, como muitos mestiços, a gente sabe vários mestiços na nossa história, pai branco, a mãe negra. Mas aí não, eles optavam por puxar para o lado branco, né? A gente vê vários casos de embranquecimento, né? Casos famosos no esporte e tudo mais. Ele não. Ele optou, eu sou negro. E ele afirmava a sua negritude. Então, isso também é muito interessante. Muitos que estavam na mesma situação tendiam para o lado branco. E ele não. Sou negro, sou bode, como era uma gíria, sou negro. E se firmava como um escritor, um poeta negro. Então, primeiro foi jornalista negro, primeiro poeta negro. Escreveu poesias satíricas, escreveu poesias amorosas, né? E muitas delas, então, ele vai criticar aquela situação toda, inclusive a justiça da época tal. Nós falamos aqui da presença dele, que ele deu aula também, né? Agora, uma outra coisa interessante aqui que nós vamos... onde muita gente pode estar curiosa, onde estão lendo tudo isso daí, né? Esse livro aqui chama-se Com a Palavra Luiz Gama, Poemas, Artigos, Cartas, Máximas. A autora é a Lígia Fonseca Ferreira. E a boa notícia, gente, é que esse livro não precisa ir procurar no sebo, não. Esse livro foi editado pela Imprensa Oficial do Estado e você compra pela internet e compra também na livraria deles, na Rua 15 de Novembro. Aqui tem a biografia, tem textos, poesias líricas, poesias satíricas, tem muitas informações e vale muito a pena, né, esse livro aqui. A gente tem já há algum tempo, a gente sempre usa aqui nessa caminhada e tal. E aqui, então, nós falamos também que ele foi, também que foi outra coisa bastante importante e muito diferente, né, pela sua negritude, ele foi maçom. Mais do que maçom, ele foi um venerável. Né? Ele vai fundar uma loja maçônica. Isso que é interessante. Ele vai fundar uma loja maçônica com os importantes, várias pessoas importantes. Ele vai, no dia 9 de novembro de 1868, ele fundou a loja maçônica América, com Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, Rui Barbosa, Salvador de Mendonça, Azevedo Marques, Olímpio da Paixão, Américo Brasiliense, Bernardino de Campos. Todo o pessoal da alta política, alguns foram até também presidentes de província e tudo mais. E olha só o que interessante, o que essa loja maçônica ela vai fazer. Né?
Então, aqui tem um texto do Correio Paulistano, no dia 10 de novembro de 1871, logo que ela foi mais ou menos formada, né? Ela foi formada em 1868, em 1871, vai explicar o que é essa loja maçônica. Então, peço licença a vocês, eu vou ler esse texto, porque é muito interessante. A Loja América, instalada em novembro de 1868, além da rigorosa observância das obrigações maçônicas, resolveu trabalhar no intuito de promover a propagação da instrução primária e emancipação dos escravos pelos meios legais. Então, não ficava só, não, fazendo um parênteses aqui, só no oba-oba, né, na confraternização, né, os amiguinhos. Não. Ela vai cumprir tudo aquilo, mas ela tem essa função: promover a propagação da instrução primária e emancipação dos escravos pelos meios legais. Foi a primeira oficina nessa província, e talvez no Império, que encarou a caridade sob o mais elevado ponto de vista, desde que não se limitou à prestação de socorros pecuniários aos necessitados, mas considerou-a também compreensiva dos encargos de difundir o ensino popular e tornar uma realidade a igualdade dos homens no gozo de seus direitos naturais e indebitavelmente postergados. Nessas condições, a caridade é poderoso elemento da civilização e regeneração social. E a loja orgulha-se de, por sua parte, cooperar para a vulgarização dos princípios e práticas de atos perfeitamente conformes com as aspirações públicas e sentimentos de humanidade. Agora, vamos lá. Em relação ao ensino popular, ela fundou e sustenta nesta capital uma escola noturna de primeiras letras, onde se acham matriculados 214 alunos, sendo efetivamente frequentes 100. Estamos falando aqui 1868, 1870. Olha só, 214, 300, frequentes 100. Além dos esforços do professor para o preenchimento de seus deveres, ao concurso dos auxílios de um dos membros da loja, o qual, durante a semana que lhe é designada, tem de assistir todas as noites à escola. Resolveu criar nesta cidade uma biblioteca popular, para o que encarregou uma comissão de dar os necessários passos. Relativamente à manumissão de escravos, manumissão é quando os escravos são libertos pelo seu senhor, alforriados, né? Então, relativamente a esses escravos alforriados, de não pequeno mérito são os trabalhos da oficina. Por sua iniciativa e esforço, foi instalada em julho de 1869 a Sociedade Redentora, que funciona com estatutos aprovados pelo governo provincial e assinala-se pelos constantes e relevantes serviços a bem da libertação de menores. O número de pessoas emancipadas até hoje por essa sociedade sobe a 10, além de outras que, por seu intermédio, foram concedidas. Não se limitou a loja a fornecer recursos pecuniários exigidos pelo andamento dos processos. O patrocínio destes corre sob o cuidado de advogados, sócios dela ou estranhos por ela incumbidos. O número de libertados por via de ações no fórum desta capital e em outros, por determinação da loja, são mais de 300. Em sessão magna do Segundo Império, novembro de 1870, de sua fundação, foram concedidas 20 alforrias, sendo algumas por subscrições e outras gratuitamente dadas por irmãos da loja a escravos de sua propriedade. Os libertados pela oficina são protegidos por ela, de uma decisão cuja observância está a cargo de uma comissão especial e são convidados com instância a matricular-se nas escolas e frequentá-las. A comissão dá por terminado o trabalho de que foi incumbida, fazendo votos pela prosperidade da oficina e união de todos os maçons espalhados sobre a superfície da terra. O Supremo Arquiteto vos ilumine e guarda, feito aos 6 do 9º mês, ano da verdadeira luz, era vulgar, 6 de novembro de 1871. Assinado: Américo de Campos, primeiro vigilante; Luiz Gama, segundo vigilante; J. Ferreira Menezes, orador; Vicente R. da Silva, adjunto ao orador; Carlos Ferreira, secretário; Fernando Luiz Osório, adjunto à comissão; Olímpio da Paixão, adjunto à comissão. Então, gente, vocês veem que, assim como aquele moço ensinou
o Luiz Gama ler, ele vai fazer o quê? Nessa loja maçônica, vai ver que a instrução é muito importante. Vão criar uma escola noturna para os escravos. Vão criar uma biblioteca, né? Então, veja, essa escola funcionava ali na região da 25 de março. E o próprio Luiz Gama era um dos que davam aula lá também, né? Então, é bem interessante, né? Como ele foi se aproximando dessa elite, dos poderosos também, mas não em benefício próprio, como diz o texto ali do Raul Pompeia. Ele fez para libertar os outros e ver que essa sociedade muitas vezes não se preocupava apenas em dar um dinheiro para resolver. Punham eles, os advogados, para tentar libertar e ver que eles também libertaram bastante gente. Essa loja maçônica de que o Luiz Gama foi um dos fundadores, junto com outras pessoas bem de elite, como a gente viu. Bem de elite ali, como a gente viu. Então, aí, ele conseguiu. Ali, quando morreu, será que terminou tudo ali? Não. A gente vai ver daqui a pouquinho, para encerrar com o funeral, e vai ver que até os anos 1930, mais ou menos anos 30, bastante tempo, né? As pessoas faziam a caminhada até o túmulo do Luiz Gama. Quem desejar prestar sua homenagem, nós temos 2 lugares, o Largo do Arocho, e temos lá túmulo, onde ele e o filho estão sepultados. Fica ali bem próximo da entrada principal do túmulo da Marquesa de Santos, ali, bem perto ali da capela, né? Está lá o túmulo em homenagem ali ao Luiz Gama, uma homenagem da maçonaria, tem um símbolo maçônico lá, a cruz assim coberta com véu e tal. Então, nós temos nesses 2 lugares a homenagem ao Luiz Gama. E, durante muitos anos, já no ano seguinte, 1882, ele morreu de complicações de diabetes, as pessoas faziam uma caminhada cívica até o seu túmulo no Cemitério da Consolação. Vamos lembrar que o Cemitério da Consolação foi inaugurado em 1858. Ele faleceu em 1882. Então, o cemitério estava lá funcionando, né? Então, a gente vê que, olha que superação. O homem que não sabia ler se tornou um escritor, um jornalista, patrono da Academia Paulista de Letras. O homem que não pôde estudar na Faculdade de Direito, porque era negro, vai se tornar advogado, um rábulo, que era permitido, mas advogado mesmo, carteirinha da OAB, muitos anos, mais de 100 anos depois, e depois vai ter também, inclusive, um nome lá numa das salas na Faculdade de Direito que não aceitava sequer como aluno, né? Então, a vida dele também é um exemplo para a gente de superação, né? Um exemplo de superação. E aí, a gente já sabe por que caiu. Talvez, com o passar do tempo, o que esse livro diz aqui, focou-se. Foi desaparecendo a figura do Luiz Gama, como o Carlos falou agora há pouco. Mas ainda ficou um pouco, né, dessa questão do abolicionista. Mas a gente viu que ele também foi muito... Só isso já foi declarado herói. Herói, que pode ser, é um herói nacional só pelo que ter feito isso. Mas é muito mais. Além disso, ele foi um literato, ele foi um jornalista, né? Foi satírico, escreveu poesias românticas, e o importante, ele sempre fez questão de se declarar negro. Muito importante, o Dia da Consciência Negra, né? Ele fez questão de se declarar negro. E agora, então, nós vamos, para finalizar, né, nós vamos chamar de novo aqui o nosso amigo Raul Pompeia. Eu falei que foi bastante triste, né? O Raul Pompeia teve... Nessa época, ele já tinha uma publicação, mas ele não tinha escrito o seu famoso romance, que é o Ateneu, que é a experiência triste que ele teve lá no colégio, lá no Rio de Janeiro, né? Então, aqui nós vamos... eu falei, então, foi muito triste, né? O Luiz Gama, ele não termina a faculdade aqui, teve uma desavença lá
na escola, e ele acaba indo, então, para terminar o curso de Direito lá em Recife, né? Ele vai terminar o curso de Direito lá em Recife. E vamos lá, então. E ele, infelizmente, ele se entendeu com muita gente e tal, e ele acabou se matando na noite de Natal, né? O Raul Pompeia. Então, no centenário de nascimento do autor, do Luiz Gama, né? E no Largo do Arocho, então, temos uma escultura de Orlando Mazzoli, a escrita que está lá num pedestal no Largo do Arocho, né? Então, tem uma placa que diz assim: por iniciativa do Progresso, homenagem dos pretos do Brasil. O Progresso, né? Que, na verdade, existia, fica meio estranho, parece que não está dando muito rima, né? Mas, na verdade, era o seguinte: era um jornal chamado O Progresso, então, que vai então, fazer uma manifestação, assim, conseguir. Bom, eu não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui, para que a gente falou. Não sei se vai conseguir ver. Aqui é o túmulo do Luiz Gama, lá no cemitério da Consolação. Vocês estão conseguindo ver aqui, o túmulo do Luiz Gama. Tem esse... Se fosse um véu cobrindo a cruz, então esse é o túmulo do Luiz Gama, lá no cemitério da Consolação. É bem próximo do Marquesa de Santos. E aqui, para quem não conhece, a turma dos veteranos da caminhada noturna conhece bem, tem o busto do Luiz Gama lá, na praça do Largo do Arocho, né? Então, aqui, ele vai descrever, então, e a gente finaliza aqui com o cortejo fúnebre. E agora, depois que a gente contou algumas coisas para vocês, para quem não conhecia, então, vai entender por que tinha tanta gente. E é o que o Raul Pompeia vai comentar. Eu vou procurar aqui a parte mais importante aqui, né? Ele morava ali no Brás. Pra vocês terem uma ideia, gente, desse cortejo fúnebre, tinha umas carruagens fúnebres, né? A loja maçônica mandou a carruagem fúnebre, os partidos, né? Ele era republicano. Não vai usar carruagem. Nós queremos carregar o caixão do Luiz Gama. E vamos trocando. Todo mundo queria carregar o caixão do Luiz Gama. Então, ele sai a pé. Da Rangel Pestana, hoje seria Rangel Pestana, Rua do Brás, até o cemitério da Consolação, passando por todo o centro da cidade. Gente, São Paulo, na época, tinha em torno de 40 mil habitantes. Calcula-se de 3 a 4 mil pessoas nesse cortejo fúnebre. Ou seja, praticamente 10% da população estava nesse cortejo fúnebre. Já havia chegado o corpo lá no cemitério da Consolação e ainda tinha gente lá no Brás. Tinha gente lá no Brás. Vocês veem o tamanho do movimento, né? Então, aqui ele diz assim, agora que voltamos ao Raul Pompeia, teve o velório, ele vai explicar como é que era o velório, que era dentro das casas, os velórios naquela época, né? O pessoal todo chorando e tal. E aí, então, ele diz assim, e a tampa do caixão, cerrando-se sobre o defunto com o ruído de uma boca que mastigava, né? Ele já teve oportunidade de ver, quem felizmente teve oportunidade de ver, né? Dentro de poucos minutos, o povo aglomerado diante da casa viu levantar-se o reposteiro negro e estender-se para a rua.
um longo esquife, coberto de luzentes listrões de ouro. Depois do esquife, precipitou-se uma multidão numerosa, todos de preto. Era um enterro. Devia fazer-se a pé. O cemitério estava longe, ao extremo oposto da cidade, para as bandas da Consolação. Porém, que o corpo do amigo de todos, como chamavam a Luiz Gama, fosse por todos um pouco carregado. A considerável distância que separa os dois arrabaldes devia ser percorrida a pé, para que a muitos fosse possível a honra de levar aquele glorioso cadáver. Ao sair de casa, pegaram nas argolas Gaspar da Silva, do Centro Abolicionista, e outros amigos de Gama, como o doutor Antônio Carlos, o doutor Pinto Ferraz, o conselheiro Duarte de Azevedo. Em roda do féretro apertava-se a multidão, empenhando-se por tomar as alças. Havia de prestar-se àquela grandiosa relíquia uma homenagem ardente. Para diante caminhava uma porção imensa do povo atrás do préstito. Desfilava uma enorme quantidade de carruagens seguindo a passo. Entre as carruagens via-se o coche fúnebre, vazio. Era um préstito respeitável. Em meio do caminho do Brás, uma banda de música ali postada saudou a aproximação do féretro, com os acordes lacrimosos, umas notas surdas que pareciam chegar do horizonte ou das nuvens. Ritmado pela cadência daquela música, foram-se os passos da multidão pela estrada acima. Um silêncio mortal rodeava o finado, sendo apenas interrompido pelos que pediam que lhe deixassem também carregar o esquife. Por cima do préstito, flutuavam os esplendores de uma tarde olímpica. O sol batia de rijo sobre as cabeças descobertas e dourava a poeira espessa que levantava-se da estrada. Para longe, fugiam os campos do Carmo, muito verdes, rasgados em vários pontos pelo extravasamento do Tamanduateí, alagado em grandes espelhações cintilantes. Então, agora ele tem que subir a ladeira do Carmo, gente, para ir lá para a Consolação, né? Da linha do horizonte erguiam-se colunas azuis de fumaça que dissolviam-se pela transparência imaculada da atmosfera. Em frente, alinhava-se como um cerrado pelotão a casaria da cidade. As habitações sobrepostas pelos outeiros de São Paulo pareciam apertar-se para espiar o préstito. As torres, satisfeitas da sua estatura, olhavam sem esforço por cima dos telhados. E a procissão avançava. E a banda de música ia desfolhando adiante do esquife as suas harmoniosas roxas e soluçantes. Na ladeira do Carmo, a Irmandade Nossa Senhora dos Remédios, para cujos fins de beneficência o defunto concorreram um dia, veio encontrar um enterro, com as óperas de azul e branco e com suas enormes velas, grossas como cajados. Ao entrar na cidade, uma comissão de 6 membros do Centro Abolicionista de São Paulo tomou as alças do caixão. A cidade estava triste. Inúmeras lojas tinham as portas fechadas em manifestação de pesar. As bandeiras das sociedades musicais e beneficentes da capital pendiam a meio mar. Apiava-se o povo nos lugares por onde devia passar o enterro. Às janelas acotovelavam-se as famílias. Em alguns pontos viam-se pessoas chorando. Ia sepultar-se o amigo de todos. Nunca houve coisa igual em São Paulo, dizia-se pelas esquinas. E o nome de Luiz Gama, coberto de bênçãos, corria de boca em boca. No posto de honra das alças do esquife, sucedia-se toda a população de São Paulo, todas as classes representando ali. Reparou-se particularmente que contraste estranho. Em caminho da Consolação, viu-se Martinho Prado Júnior, o homem que quer a introdução dos escravos na província a fazer pendão com um negro esfarrapado e descalço. E um outro carregava orgulhosamente triunfante o glorioso caixão. Eu perguntei a mim mesmo se Martinho Prado era um escravocrata sincero. O esquife, partindo do Brás às 4h05, às 5h30 ainda estava longe do cemitério, e ninguém se fatigava. A multidão não rareava. O sol, muito próximo do horizonte, varria a rua com 1000 feixes rasteiros de luz. Um cone deslumbrante de raios feria os olhos da multidão e lampejava nas facetas douradas do caixão. Meia hora mais tarde, passava o fúnebre cortejo por entre os pilares do portão do cemitério. O sol se fora pelo horizonte abaixo. A luz do dia trepava pelas árvores espectrais do Campo Santo para extinguir-se na profundidade do céu. A banda de música misturava-se com as sombras dos crepúsculos, a tristeza das suas melodias.
Às 7 horas, entrava para a capelinha do cemitério, rodeado sempre uma multidão completa, no meio do qual se confundiam os membros do Centro Abolicionista, da Caixa Emancipadora Luiz Gama, da Loja América, de que ele era venerável, o finado era venerável, da Loja 7 de Setembro, da Sociedade 14 de Julho, do Clube dos Girondinos e outros. Na capela ficaram depositadas coroas oferecidas pelo Centro Abolicionista, pela Gazeta do Povo, pela imprensa portuguesa, pelo Comércio de São Paulo, pelo Clube Ginástico Português, pela Academia de Direito. A capela conduziu-se o féretro para a sepultura. Então, ali uma coisa solene que se deve registrar. Colocaram-se o caixão à beira da cova. A multidão que invadia o cemitério odiava o sepulcro, enchendo uma área espaçosa. A lua que principiava-se a fazer sentir com seus clarões banhava de azul a multidão, projetando no fundo do sepulcro, aberto à sombra dos circunstantes, como se escrevesse lá dentro o memento homo. Veio um padre, resmungou umas frases em latim, sacudiu água branca, benta e retirou-se. Quando os coveiros iam descer para o túmulo, o cadáver, um homem disse: esperem! O doutor Clímaco Barbosa era o homem. Ergueu entre a voz, soluçava-lhe na garganta, disse 2 palavras sem retórica, sem tropos, a respeito do grande homem que jazia ali caído. A multidão chorava. Então o orador reforçou a voz, reforçou o gesto, intimou a multidão a jurar sobre o cadáver que não deixaria morrer a ideia pela qual combater aquele gigante. Um brado surdo, imponente, vasto, levantou-se do cemitério, as mãos estenderam-se abertas para o cadáver e a multidão jurou. Gente, era isso aí. Pode liberar, Cecília. Alô, alô? Alô. Bom, realmente tem pelo menos 2 livros publicados sobre o Luiz Gama, né? Um é do nosso companheiro falecido Cássio Chupski, que é um rapaz que mora na Vila Mariana, que fez a biografia do Luiz Gama, e tem mais uma biografia, né, Laércio? Eu conheço esse aqui, que eu mostrei para vocês, né? Como é que é o nome do autor? Esse aqui é da Lígia Fonseca Ferreira. Quem é a editora? É da imprensa oficial do Estado. Ah, mas tem outro também, que é do Cássio Chupski, que uma vez nos franqueou uma visita maravilhosa à Faculdade de Direito, que ele era muito bem relacionado, né? Então, para quem quiser ficar muito emocionado, pode ir no Largo do Aroche e pode ver a estátua do Luiz Gama. É uma coisa bem impactante, né, Laércio? Com certeza. Pena que esse ano a gente não pôde ir lá. Pena que o quê? Não pudemos ir lá esse ano, né? A caminhada não pôde ir. Bom, podemos. Bom, então, eu acho que hoje nós vamos dormir com os nossos espíritos mais elevados, mais voltados para a fraternidade, porque esse era um homem fraterno, né? Que se dedicou aos outros. E lembrando, então, que esse sábado eu vou fazer uma roda de conversa na Praça da República, com quem quiser vir, cada um traz o seu banquinho, sobre o que nós podemos fazer para a Praça da República ser mais agradável. O que falta para a Praça da República ser agradável? Eu não sei. Precisamos limpar um pouco o lago, talvez é razoavelmente bem conservado o lago, porque tem um servidor público que vem, todo dia ele olha a bomba, mas alguma coisa falta ali. Não sei se é segurança. Então, sábado, às 10 da manhã, eu convido quem quiser vir, próximo ali da cabine da Polícia Militar, cabine de alvenaria da Polícia Militar, para estar conversando. E, por mera coincidência, o Laércio convidou a semana que vem. Laércio, fala da caminhada da semana que vem. A semana que vem nós temos um historiador, Rony Citrinovics, ele é editor também daquele livro 10 Roteiros Históricos a Pé para São Paulo. E nesse livro ele é autor do texto sobre o Bom Retiro, né?
e ele vai falar sobre as estátuas da Praça da República. Olha só que interessante. Então, o Carlos vai falar sobre a Praça da República e o Rony vai falar daquelas várias estátuas e bustos que temos na Praça da República, e ele vai, com bastante propriedade, ele é um historiador, ele vai falar, então, daquelas pessoas homenageadas, daquelas obras de arte que estão ali. Então, é isso aí. Semana que vem, Rony Citrinovics, com as estátuas da Praça da República. Muito bem. Então, Laércio, obrigado pela sua fala. Eu esqueci, tem uma poesia parnasiana que chama Caveira, que o nosso amigo Abílio recita muito bem, que é de autoria do Cruz e Souza, né? Exato. Era negro também, o Cruz e Souza, né, Laércio? Sim, era catarinense, era um poeta negro, né? Acho que foi um dos únicos poetas simbolistas que nós tivemos, né? E era negro, sim. Ah, simbolista ou parnasiano? Simbolista. Simbolista. Bom, então, é uma poesia muito linda que o Abílio declama muito bem, né? O Abílio declama, e que eu não lembro, mas ele fala basicamente assim: quem você é? Quem você pensa que você é? Quando você morrer, você é apenas uma caveira. Né? Então, ele, em 4 ou 5 estrofes, ele fala caveira. E é o que nós seremos mesmo, todos caveira. Estaremos unidos pelo pó. Pelo pó. Então, é isso, Laércio. Carlinhos. Sim. Será que tem pergunta? Ah, tá bom, tá bom. Esqueci. Okay. Se tiver pergunta, comentário, alguém pode querer comentar alguma coisa além do que escreveu no chat, ali que não dá para a gente responder, mas estejam e pode comentar também, temos um tempinho pela frente, pode comentar também. Eu quero ler um texto que eu coloquei no chat, que é do Luiz Gama. Pode ser? Legal, por favor. Em nós, até a cor é um defeito, o imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade. Luiz Gama. Nossa, lindo, hein? Lindo. Lindo e verdadeiro, né? O Luiz Campos, ele foi poeta concretista, né? Laércio, você não sabe? O Haroldo. Ah, o Haroldo que foi concretista. O Luiz Campos não, né? Que eu sei é o Haroldo de Campos, mas o Luiz não estou sabendo, não. Alguém mais quer fazer algum comentário? Marcos Romano, Nivaldo? Bem, então, como hoje é quinta-feira, nós vamos comer uma pizza virtual. Se estivéssemos presentes no centro... Foi muito pedagógico hoje, viu, Carlos? Oi? Foi muito pedagógico hoje, essa caminhada aí, hoje. Foi extremamente pedagógica e humanista, né, querido irmão? Bem humanista. Boa noite, Carlinhos. Senhor. Tudo bem? Marcos Romano, que alegria falar com Vossa Excelência. Diga, Marcos Romano. Pensei que hoje estaríamos comemorando os nossos vereadores eleitos. Olha, infelizmente a eleição foi uma surpresa danada, não? Para algumas coisas, sim. Para tudo. Para tudo. A Soninha Francini não foi eleita. Pois é. O Caio Carneiro, que foi muito bem votado, não foi eleito. Pois é. O Policy não foi eleito. Pois é. O Policy ficou entre os 55, mas o partido só teve direito a 3 vereadores. Pois é. A Soninha Francini não foi eleita. Pois é. Uma pessoa que era do ciclismo aí, Renata Falzoni, não foi eleita?
A Renata parece que foi. Foi eleita? Parece que Renata foi. não foi, não. Renata, Não? porque o partido também não teve quórum também. Ah, ela Não, foi não muito teve bem coeficiente. votada. Ela foi muito Só bem foi votada. só do PV só. É verdade. Mas ela foi muito bem votada, né? Muito bem votada. Minha amiga Ana, eu acho que seria uma pessoa boa lá também. Né? Mesmo que eu não verdade. sou do partido dela, mas ela seria uma boa pessoa. Tá? Paciência. Mas Forte. o Carlinhos, o Laércio, parabéns aí pelas informações. Obrigado. Eu falei aí, né, de um colega que eu tenho, que se chama Raul Pompeia, que é homônimo, né, do poeta. Com certeza. E a rua lá na Pompeia deve ser homenagem a ele, né? Ao Com poeta, certeza. né? Com certeza. Inclusive, tem um prédio, logo no começo da Raul Pompeia, tem um edifício que o nome do edifício é o Ateneu. Tá. É a obra mais famosa do Raul Pompeia, o Ateneu. Eu acredito que sim. Não, com certeza, né? Porque com certeza. Foi uma pessoa muito famosa. Muito famosa. Você está falando do enterro, né? Do Luiz Gama. Que na época, né, o enterro era a pé, que veio do Brás para Consolação, né? Uhum. E eu me lembrei do enterro do Conde Francisco Matarazzo. Sim. Que também foi a pé, né? Que saiu da mansão dele ali na Paulista para o cemitério da Consolação, e o corpo já tinha chegado há muito tempo na Consolação e tinha gente saindo da mansão ainda, né? Também se você pensar, Romano, só o número de empregados que ele tinha, nossa senhora. Verdade. Só a família. Uma historinha do Conde Matarazzo, o meu pai trabalhou na fábrica dele. Ele contando que o Conde deixou muita gente rica, porque a turma pegava algumas coisas dele e ele não ligava. Quando entrou o filho, ele já colocou as bolas vermelha, amarela. Quem acendesse a vermelha ia ser revistado. Então, o Conde foi uma pessoa, mas depois a outra geração já foi destruindo a história do Conde. Viu? Eu já li muita coisa boa do Conde, o original, né? Original, Foi muita pessoa que... São histórias, né? Nós fizemos uma caminhada sobre o Conde Francisco Matarazzo, e até o Andréa Matarazzo veio nessa caminhada. Sim. Fala. O doutor Carlos Beltec. Ele. Eu estou aqui. Como corrige isso aí? Carlos Beltec, Laércio. Eu estou aqui na subprefeitura de Santana. Com uma convidada aqui, viu? Quem é? Por motivos da pandemia, Andréa. Por motivos da pandemia, nós estamos de máscara aqui. Muito bem. Seguir os padrões de asepsia. E eu queria dar os meus parabéns para o Laércio. Obrigado. Que ele ficou até emocionado. Ele ficou até emocionado quando ele falou quando ele estava lendo o trecho do livro. Do Raul Pompeia. Do Raul Pompeia, né? Deu até para perceber que você ficou bastante emocionado. Sim. E então queria te agradecer pelo empenho e por toda essa dedicação que você tem, não só nessa, como em todas as outras caminhadas, né? Obrigado. Você sabe que nós somos seu fã. Obrigado. Laércio, você fala muito bem, está de parabéns. E você está um gato com essa jaqueta de couro, hein? Está muito elegante hoje. Obrigado. Tá um gatão. Obrigado. Só espero que não seja de couro de gato, né? Couro de gato. Então tá bom. Um abração aí. Tudo de bom aí. Obrigado. Parabéns, Laércio. Um beijão. Obrigado, Andréa. Bem, então, nós vamos sair para comer uma pizza. Normalmente, eu pago a pizza virtual, viu, Carlos? Hoje eu pago a pizza virtual. Hoje você paga? Você é um judeuzinho, só porque a gente não vai. Eu vou pagar esse negócio aí. Hoje eu pago. Então, na quinta-feira, sábado, quem quiser vir na Praça da República para pensar o que nós podemos melhorar naquela praça. Ela é muito bonita, ela tem um lago, tem carpas,
não precisa de muita coisa. Eu acho que precisa de muito pouco. E o mais importante, precisa que as pessoas confiem e possam vir com seus namorados, seus pais, seus cachorros para a praça. Por incrível que pareça, ela é meu caminho na madrugada. Eu atravesso a praça para ir na garagem na Rua Aurora. E, por incrível que pareça, eu sinto uma sensação de segurança, como eu não sinto em outras praças da cidade de São Paulo. Mas então, quem quiser, quem puder vir, esteja conosco às 10 horas da manhã, sábado próximo. E, por Carlinhos. fim, senhor... Não, desculpe interromper, termina. E, por fim, eu queria dizer que, apesar das eleições, apesar do prefeito, dos candidatos, viva São Paulo! São Paulo vai sobreviver a todos esses maus prefeitos, esses péssimos vereadores, esses maus homens públicos. Viva São Paulo! Está sobrevivendo há quase 500 anos, Carlinhos. Não são mais 4 que vai perecer. Mas, companhia, 4 não, já são 8 de má gestão. Mas a gente tem que contar de 4 em 4. Mas deixa eu falar uma outra coisa. Eu não sei se eu vou poder ir lá na praça, mas eu queria fazer uma proposta e, evidentemente, se eu puder ajudar de alguma forma mais concreta. Você falou de pensar o que a gente pode fazer pela praça. Eu acho que a gente pode fazer muita coisa e muita gente não sabe que pode fazer muita coisa. A gente podia plagiar aquele programa de televisão e dizer: a praça é nossa. Ah, muito bem. E quando eu falo a praça é nossa de todos. Moradores, transeuntes, forasteiros, visitantes, turistas. E acho que isso é uma questão, lógico que tem que ter pessoas, né, para fazer isso, mas é uma campanha. Cuide do que é seu. Não deixe que outros destruam aquilo que é nosso. É uma campanha. A gente perece e padece muito por falta de cultura, por falta de educação. Então, você falou, a praça está lá, tem um coreto, tem um lago, tem árvores maravilhosas, tem grama, tem arbustos, tem tudo, tem bancos, tem tudo o que uma praça precisa ter para ser aprazível, certo? Então, eu acho que é um desafio que eu faço aqui para todos nós, lógico, eu me incluo nisso também, é uma campanha de amor àquilo que é seu. Não é se apegar, não é ser egoísta, dizer isto é meu e não é seu. Não, é de todos. Então, muito provavelmente, eu moro aqui em São Paulo relativamente há pouco tempo, né? Há mais ou menos uns 42, 43 anos, e antes de vir morar em São Paulo, um dos primeiros lugares que eu conheci foi a Praça da República. Na época que tinha aqueles banheiros subterrâneos ainda, né? Então, eu acho que é uma campanha que alguém do grupo aí, que seja da área de propaganda, de marketing, de comunicação visual, seja lá do que for, bolar uma campanha de adesão à praça. Não precisa nem de dinheiro, isso é uma coisa que você faz aí. As pessoas hoje com internet e com programas faz coisas e dispara no grupo. Você pode até fazer uma campanha, Carlinhos, na caminhada noturna. Caminhada pela Praça da República. E aí virão certamente muitas sugestões. O grupo tem pessoas aí de altíssimo gabarito, intelectual, social, cultural, de áreas diversas. Eu acho que eu vou lançar uma campanha, adote uma praça. E aí, lógico que paralelamente a isso, exigir que a prefeitura faça, no mínimo, a parte dela.
Entendeu? Agora, você percebe como as coisas, uma puxa a outra, e se a gente atingir esse ideal, as coisas ficam fáceis? Se ninguém Muito bem, jogar né? lixo na praça, a prefeitura não precisa ter lixeiro na praça. Não precisa gastar com gari. Você concorda? O que os garis recolhem da praça? Cigarro, latinha de refrigerante, garrafa, papel, toda porcaria que não cai do céu. Alguém joga. As folhas que caem das árvores não precisam ser varridas. As folhas, como o próprio poema fala, as folhas caem no outono está chegando. As folhas foram feitas para cair, a natureza dela. Então, lógico, tem que ter uma limpeza para não entupir os bueiros e tudo mais. Isso. Agora, pensa nisso, Carlinhos. Você que conversa muito, eu fui, inclusive, uma vez com você conversar com os garis, né, lá da Praça da República, quando eles estavam lá, né, no lugar ali do lado, naquela casinha, né? Eu não sei como que aquilo é hoje ainda. Pergunta para eles. Pede para eles mostrarem um daqueles sacos que eles recolhem lá, para você ver o que tem lá dentro. Sem contar nas bobagens e coisas coisas infaláveis aqui, né? Então eu acho que uma campanha, né? Uma campanha de todos, mesmo que você passe uma vez por mês, uma vez por ano, tem gente que frequenta mais tempo, sabe? Tem gente que mora ali perto, tem gente que passa por ali, você passa para ir no estacionamento, tem gente que passa para ir para o escritório, para pegar ônibus, metrô e tudo mais. Então, eu acho que é uma campanha. Adote a Praça da República. É um desafio para todos nós. Eu não estou colocando isso especificamente para alguém fazer, é para todos. E aí, vai lá. Pois não. Então, eu vou agradecer essas suas palavras, porque eu sou movido pela indignação, não só minha, mas a indignação e propostas dos outros. A Sueli Serra está perguntando, e a segurança? Por incrível que pareça, Sueli, a praça, o que tem é uma sensação de insegurança. Ela não é tão insegura. A impressão que nós... Assim, ela não é tão insegura. Eu não vou alongar agora. Mas Márcio Romano, então, eu vou até tentar, no sábado, às 10 horas da manhã, fazer um zoom da nossa conversa. Porque, de repente, essas contribuições são muito bem-vindas, né? Nós temos alguns frequentadores ali que precisam ser educados a respeitar a praça, e educação é um negócio que se aprende, você não nasce com ela, né? Claro, claro. Nós temos, assim, vamos dizer, profissionais do sexo trabalhando, ninguém vai impedir um profissional do sexo de trabalhar, mas alguns deles praticam roubos e furtos, não é? Pois é. Então, nós temos essas pequenas questões. Eu não sei se é uma questão de repressão, educação ou até de ocupação por nós mesmos, né? Nós devemos ocupar. Então, eu acho que suas palavras são muito bem-vindas, né, Douglas? Eu acho que a Praça da República é um símbolo dessa cidade. Não é a única bandeira que nós carregamos enquanto militantes pelo centro, mas eu acho que é uma das bandeiras, né? A Praça da Sé, nós fizemos pelo menos 5 caminhadas na Praça da Sé. Olha, eu andei um pouco pelo mundo, é uma das praças, o Laércio me desmente se eu estiver falando bobagem, é uma das praças mais lindas do planeta. Tem 14 esculturas, a Praça da República deve ter umas 15 esculturas, 15 bustos, mas a Praça da Sé, Marcos Romano, Douglas, Genebaldo, Silvio, a Praça da Sé tem 14 esculturas de altíssima qualidade, sabe, que honraria qualquer lugar
qualquer praça de qualquer cidade do planeta. E Caiu você o som. esqueceu de falar, Carlinhos, Hã? você esqueceu de falar de uma das coisas muito importantes que tem na Praça da Sé. Ah, não vou falar, não. Não? É a Pedra do São Paulo? Não, o marco zero da cidade. Sim, o Marco Zero. Isso é uma coisa importantíssima. É o marco zero, sabe? É um dado geográfico que é utilizado para centenas de coisas na cidade, que não pode ser mexido, não pode ser tirado dali. É um ponto geográfico. Isso é muito importante. Teve uma vez que, numa das reformas, desculpe a palavra, mas algum ignorante, né? Não, um ignorante que não sabe, ignorante do ponto de vista assim, não conhecia, né? Não sabia o que era aquilo. Ah, não, vamos pegar essa pedra aqui, vamos mudar de lugar. Pelo amor de Deus. Teodoro Sampaio, que foi um dos primeiros engenheiros, cartógrafos e topógrafos, deve ter se virado no caixão, né? Então, isso é importantíssimo. Marcos Romano, Pois está aí não. um tema para uma das nossas caminhadas, né, Laércio? O Com Marco certeza. Zero da cidade de São Paulo, né, Laércio? Podemos fazer, sim, claro. Sim, tem que reunir muita gente que sabe disso, que tem história, o Instituto Geográfico Brasileiro, a Universidade de São Paulo, DPH. Nossa, isso dá uma caminhada de 3 noites. Bem, então, essa é uma tarefa nossa, Praça da República. Outra grande tarefa, meus irmãos que ainda estão com paciência. Bem, outra praça, eu não sei se a Sônia Pereira está aí, que ela eu não sei como é que é o nome, dirigente da Igreja do Rosário dos Homens Pretos. O Largo do Paissandu está por merecer ser um marco da negritude na cidade de São Paulo. Sônia, você está aí? Não está. Então, a Praça da República, o Largo do Paissandu como marco da negritude, a Praça da Sé como uma das praças mais lindas do planeta Terra, e saindo do espectro local, mas pensando no conforto das pessoas, o programa de silêncio urbano. Ninguém na cidade de São Paulo está aguentando os ruídos provocados por bares, restaurantes, festas punks. Eu estou tentando me organizar para provocar o nosso grupo, para trazer alguma dessas questões fundamentais, sendo que a principal dela, Marcos Romano, tem o nome de zeladoria urbana. Claro, então, são esse conjunto de ações que tornam a vida na cidade possível, suportável e agradável. Então, nós temos agora, essas novas eleições, essa missão de correr todos esses novos vereadores e trazê-los para a questão do prazer de estar na cidade, como também da importância do centro histórico da cidade. E é isso que nós estamos fazendo desde já. E completando o que você está falando, Carlinhos,